Vamos lá, a gente começa pelo histórico aqui, um breve histórico para você entender do que se trata. No dia 6 de outubro de 2023 foi realizado na B3 um leilão promovido pela Prefeitura de Maringá para a primeira parceria público-privada da cidade. Do que se trata? Da concessão aí para prestação de serviço de iluminação pública aqui do município de Maringá. E ontem, o prefeito Ulisses Maia, outros representantes da prefeitura aqui de Maringá, se reuniram em São Paulo com diretores da Enel e X Brasil, que é a empresa vencedora. Na época do leilão, o que foi combinado é que a empresa vencedora iria investir 169 milhões de reais nos próximos anos para tornar o serviço de iluminação aqui de Maringá ainda mais moderno e sustentável. Com isso, o município teria ou terá, né? Isso a gente precisa sentir ao longo dos dias. Uma economia anual de 30 milhões de reais em energia elétrica e manutenção. O contrato é para um período de 13 anos, aí pela troca de todas as lâmpadas das cidades por mais modernas, que são lâmpadas de LED, pelo menos isso é o que está no contrato. Também manutenção, novas luminárias e expansão do parque luminotécnico da cidade. A previsão é que a assinatura do contrato aconteça ainda neste mês de abril. Vamos ouvir o que disse o prefeito Ulisses Maia a respeito dessa reunião que ele teve com o pessoal vencedor aí dessa concorrência da PPP. Terminamos uma importante reunião aqui com o presidente mundial para a América Latina e para o Brasil da empresa que venceu a nossa PPP da iluminação pública. Nós vamos agora assinar o contrato em abril e imediatamente já começa o trabalho de trocar 100% das lâmpadas de Maringá por lâmpadas de LED, trazendo mais segurança, deixando a nossa cidade mais bonita ainda e nós economizando em energia e manutenção. 7 horas e 12 minutos. Repita. 7 e 12. Eu tenho uma dúvida aqui, porque quando foi divulgado isso aqui, me parece que era uma coisa do Itaú com uma empresa de Maringá vencedora. E o que está divulgado agora, no release que a prefeitura soltou ontem, é justamente esse nome aqui, Enel X Brasil. Então, na época, foi divulgado um consórcio de Maringá e agora o prefeito disse que os vencedores são, inclusive, de fora do país. Essa é a única coisa que eu não consegui compreender muito bem. A gente precisa tentar entender. Divaldo Mago, eu já começo com você, porque uma concorrência feita lá na B3 em outubro de 23, nós já estamos aqui no mês 4 do ano de 24, e diz que vai ser assinado o contrato ainda esse mês. Bom, nos causa surpresa com relação à expressão, né, o uso dessa empresa ANEEL, que tantos problemas tem trazido lá em São Paulo. Lembrando, inclusive, que uma usina hidrelétrica dessa empresa foi na Itália ontem, né? Parece que morreram 4 pessoas, tem mais 3 desaparecidas, e ela está quase sob intervenção lá em São Paulo, tamanha a qualidade do serviço prestado dela, né? A partir do momento de um vendaval, demora 30, 40 dias para se retomar o serviço. Mas aí, como nesse momento a gente não tem essa informação qualificada para que a gente sustente que é a mesma empresa, vamos deixar aqui essa suspeita e preocupação, principalmente. Vamos lembrar que a PPP, depois foi publicada, teve problema, teve que ser republicado novamente, e a gente sempre pautou nosso debate aqui em defesa dessas parcerias público-privadas, mas sempre com a transparência necessária. Não está muito claro como vai funcionar o trabalho, né? Não está muito claro se a reposição de lâmpadas queimadas, por exemplo, vai ter a mesma velocidade que a prefeitura tem. Em menos de 12 horas, normalmente se troca uma lâmpada queimada, né? Que é um problema. Obviamente, uma iluminação em LED ela é econômica, ela traz mais segurança, mais eficiência em todo o sistema. Com relação a isso, eu não vejo nenhum problema. Agora, quando a prefeitura fala que vai gerar uma economia de 30 milhões ano, não fica muito claro isso, né? Lembrando que hoje a prefeitura retira anualmente do sistema perto de 50 milhões, que é a contribuição com iluminação. Esses recursos seriam mais do que suficiente de trocar todas as lâmpadas da cidade ao longo de pelo menos 2 anos, seria suficiente só com os recursos arrecadados com o sistema. Sempre que a gente privatiza, né? Por favor, Paulo, quer um... Eu só quero confirmar aqui para você, numa matéria na própria B3, tá? Uma matéria da própria B3, do site da B3, b3.com.br, do dia 6 de outubro de 2023, dizendo o seguinte: o leilão foi vencido pelo consórcio
Luz de Maringá, representado pela corretora Itaú, que apresentou uma oferta aqui e tal, e apresenta um deságio de 54,30. E agora a informação de ontem no site da Prefeitura de Maringá é que com diretores da Enel Brasil, empresa vencedora. Isso é o Ô, time Paulo, também. Enel X Ô, Paulo, Brasil. Enel X mas Brasil. só tem uma matéria da Isto É da época que o consórcio Luz ele é encabeçado pela Enel X e Celta Engenharia. Exatamente. Bom, Mas enfim, eu tenho também essa Enfim, me confirmação. parece que é a Tá certo, mesma é. empresa Então e tal. é Enel. É, Então é Enel. Então o que a Pronto, gente então- tem é isso. então é Uma Enel empresa que que está é essa dando empresa. muitos É. problemas em São Paulo, grave, E vai né? ficar 13 anos comandando aqui. Então, A- assim, só a para mim iluminação finalizar, pública. Paulo, Vai. que a gente vai seguir aqui, privatização nem sempre significa melhora de serviços, né? Vender-se essa ideia e vende-se a ideia que privatizando-se determinado serviço, ele se torna mais eficiente. A Copel sempre foi uma empresa de excelência no Paraná. Agora, nos últimos anos, foi sendo precarizado o serviço dela, com demissão de funcionários, né, de servidores, no caso, sem a Inclusive, contrapartida. copelianos avisavam lá atrás que isso ia acontecer. Exatamente, sem a contrapartida da melhoria dos serviços, e agora, recentemente, foi privatizado, a gente vamos observar se o serviço vai permanecer o mesmo, né? E aí nós temos essa fronteira a se cruzar em Maringá, porque até esse momento não foi nem informado o funcionamento dessa empresa e nada, absolutamente nada. Até ontem, esse assunto estava no limbo, né? Ninguém sabia exatamente quando vai acontecer essa troca de lâmpada, quando essa empresa vai efetivamente se instalar em Maringá e quando A efetivamente vai previsão de iniciar. assinatura do contrato Isso, é para esse mês ainda. E aí No vai limite, ter, né? e aí, No vai, limite. aí vai ter uns 60 dias, Essa 90 dias para a informação. empresa Não, começar a mas é operar. maravilhoso, né? Lembrando que está muito precarizada a iluminação da cidade. Está muito, Tá muito ruim mesmo. escura. É. E Perfeito. deixar claro que a rapaziada da Eletro, da Prefeitura, sempre trabalhou com muita qualidade e competência, Paulo. Daniel Matos. Paulo, vamos aguardar que o contrato seja assinado em abril. Mas a gente sabe que a expectativa é muito grande. Como o Edivaldo colocou, a cidade tem muitos pontos escuros. Isso também interfere na segurança do munícipe, do pedestre que anda pelos bairros da cidade e vê tudo isso escuro. Essa mesma empresa deu um desconto de mais de 50% para conseguir ganhar essa PPP. Então, assim, é ficar atento à fiscalização, à execução desse contrato, que vai ficar para o próximo prefeito fazer a gestão dele. Então, falar tudo é muito bonito, vai trocar tudo. São 55 mil pontos de luz hoje que precisariam, né, ser trocados por LED. Será que dá tempo? Será que vai ser feito? Vai ter o prazo? Então, assim, é muita coisa obscura ainda. E essa empresa ainda que traz uma insegurança a todos. Todo mundo vê os problemas que essa empresa vem trazendo, principalmente em São Paulo. Então, é ficar atento, principalmente na fiscalização e no cumprimento do que o contrato está escrito. Ó, só para constar aqui, o Edivaldo falou aí de um acidente. Foi o seguinte, ó, pelo menos 3 pessoas morreram e 4 estão desaparecidas após um incêndio em uma explosão subterrânea em uma usina hidrelétrica no norte da Itália. A usina essa da Enel, o grupo italiano de serviços públicos. Né? A Enel disse que no início da tarde houve um incêndio em um dos transformadores de sua usina elétrica em Barge, perto de Bolonha. Então, tá aqui, tá registrado o que é esse caso que o Edivaldo falou. Então, uma explosão lá em uma usina hidrelétrica desta empresa que vai assumir a PPP aqui em Maringá. Tá? Uma coisa tá bem distante da outra, nesse sentido, tá? Que eles vão cuidar da iluminação pública e lá era uma hidrelétrica. Quem, Rafael? Não dá para dizer que a empresa não está capaz, não é capaz de gerir tudo isso, até porque ela conseguiu aí arrematar diante da B3, enfim. E eu acho que o consórcio Luz de Maringá vai fazer um ótimo trabalho, no sentido de não apenas trocar as lâmpadas, né, para LED, são mais de 55 mil pontos de iluminação, bom que se diga, localizados nas praças, ruas, avenidas, e tem muita coisa que precisa melhorar aqui na cidade. Tem muitos pontos que é muito escuro. Infelizmente, nós passamos aqui em Maringá, no centro mesmo, tem muitos pontos ali que deixa a desejar e também, querendo ou não, agrava ainda mais a situação da segurança, né? Agora, realmente, essa parceria público-privada, em 13 anos, não vai só apenas para o próximo prefeito. Pelo menos uns 2 prefeitos ali terão que gerir toda essa situação. E aí, a transparência é que deve ser, né, o princípio que tem que prevalecer nessa gestão aí, porque como é que vai ser pautados os aditivos, né, toda essa questão de valores, enfim, nós sabemos que a nossa arrecadação em iluminação é muito alta, né, será que realmente valia a pena? Aí é realmente o juízo de valor do próprio gestor. E aí
é o legado que se deixa, né? Se vai ser ruim, com certeza a gente vai falar do Ulisses, da sua gestão, o tempo todo. Se for boa, vamos ter que colocar ali, aplaudir e dar os seus louros. Ó, outra informação. O Edivaldo, no comentário dele, citou também que a Enel está tendo problemas em São Paulo. Estou com uma listagem aqui dos problemas que a Enel está tendo em São Paulo entre 22 e 23, tá? Que é a mesma empresa que vai tocar a iluminação pública aqui da cidade. Piorou o tempo médio de restabelecimento de serviço, teve desempenho pior no número de interrupções estabelecidas em até 6 horas, aumentou o número de consumidores com interrupções acima de 24 horas. Em 23 até outubro, atingiu a pior situação de unidades com interrupção acima de 24 horas dos últimos 4 anos. E nos últimos 3 anos tem aumentado o tempo de preparo e atendimento à emergência. Então, piorou o serviço da Enel em São Paulo agora nos últimos tempos. Esse material que eu acabei de ler para vocês aqui é um material feito no dia 9/4/2024. Qual que é o período que a Enel pegou ali para fazer também esse... 2018. 2018. Na verdade, 2018 até agora... A Enel nada mais é do que a antiga Eletropolo. Eles compraram a Eletropolo, Isso, né? Exatamente. Eles só aí trocaram o nome, mas é basicamente a mesma Eletropolo, a mesma estrutura, claro, Mas acrescida de investimentos. Com o grupo italiano que comanda, Isso, né? exatamente. Então vamos lá, Ângelo Rigon. 70% da cidade de São Paulo é ela que distribui e dá manutenção Ângelo? da cidade. Olha, realmente... Estamos falando da PPP, da Iluminação Pública de Maringá. É que veio a Cansamos baila. de falar aqui, É né? que veio a baila o nome Enel, que a gente Que até não então aparecia até não agora. aparecia até agora. Aparecia como um consórcio de Maringá né, o Banco Itaú, era isso que aparecia. Mas ontem veio à tona o nome Enel. Ângelo. Se a prefeitura tivesse essa transparência que tanto pregou, a gente saberia que era a Enel que integrava o consórcio. Você dá um nome, se junta 2, 3 empresas, dá o nome que você quiser. Mas botaram lá que era Itaú, em nenhum momento foi citada a Enel. E a gente está falando aqui de um serviço que é superavitário. A iluminação pública em Maringá é superavitária. O Jorge Villa-Lobos cansou de falar isso aqui. A gente está privatizando algo que dá dinheiro. Não o lixo, por exemplo, que dá prejuízo, né? Que seria o mais interessante. Ele ficaria mais rápido, inclusive, para resolver as reclamações. Mas a gente está falando muito de São Paulo, onde foi aplicada essa semana, a ANEEL aplicou uma multa de 155 milhões, 155,8 milhões por causa do último apagão provocado a forma que a ANEEL administra as coisas dela. Mas não é só São Paulo. Ela tem no Ceará. E no Ceará as reclamações são piores que as de São Paulo. E isso tudo assim nos últimos dias, em que a gente está vivendo, obviamente, transformações climáticas, mas isso não impede. Na época da Copel, a prefeitura que cuidava da iluminação, as reclamações não eram tantas assim. Muito embora aproveitou-se essa situação, e isso é evidente. Locais que antes eram iluminados, Paulo, do dia para a noite começaram a ficar sem luz, para justificar, no meu entender, a privatização, a terceirização do serviço por quantos anos? 13. 13 anos. A pessoa vai poder votar. Quem nascer hoje vai poder votar quando terminar o 13 contrato, anos. se é que vai terminar. Agora, se esconderam da gente o nome Enel, que é uma firma italiana, é igual o Fioco, veio da Itália, a gente já fica com o pé atrás. O Fioco é aquele dos helicópteros, prometeu uma fábrica de helicópteros e aviões em Maringá. Ninguém viu um teco-teco andando aqui até hoje, nem brinquedinho de parque de exposição. Então, o que vem da Itália, nessa área, para Maringá, normalmente dá problema. Eu espero que isso não resulte lá na frente, Paulo, em outras descobertas. Assim como a gente está descobrindo agora, que a Enel está por trás da iluminação pública de Maringá, a gente pode vir descobrir amanhã, ou daqui a 5, ou daqui a 10 anos, que políticos muito fortes, políticos muito poderosos, que gostam de dinheiro, estavam por trás dessa coisa toda, que não a prefeitura de Maringá.